como que fica essa classificação, né? Então eu tive aqui até uma pergunta interessante da Drica. A Drica perguntou assim: pressão alta já é pré-eclâmpsia? Não, a gente tem vários tipos de pressão alta. Então a gente tem a hipertensão crônica, eu vou falar de cada uma delas, tá? A gente tem a hipertensão crônica, a gente tem a hipertensão gestacional, a gente tem a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia e a síndrome HELP. Então são situações diferentes, com definições diferentes e características diferentes também, tá? Então não, nem toda pressão alta é pré-eclâmpsia, certo? Vamos lá para a hipertensão crônica, tá? A hipertensão crônica, ela comete 1 a 1,5% das gestações. E na maioria dos casos, ela é essencial ou primária. Só em 10% dos casos, ela tem outras causas associadas, tá certo? Se possível, a gente deve fazer uma avaliação pré-gestacional. Naquelas pacientes que já têm pressão alta, o ideal seria a gente fazer uma avaliação pré-gestacional. E para que serve essa avaliação pré-gestacional? Ela serve para a gente otimizar as medicações e para que a gente possa ver o grau de comprometimento que essa pressão alta já causou nessa paciente, tá? Por quê? Porque a gente sabe que a pressão alta, ela pode agravar, ela pode piorar algumas condições da saúde da mulher e a gente precisa saber, isso foi ocasionado pela pressão alta exclusivamente, ela já tinha esse comprometimento ou foi a gravidez que acabou piorando, acabou causando esse comprometimento, tá? Então é importante a gente ver comprometimento dos órgãos-alvos, principalmente rins e visão, tá? E sistema nervoso central e coração. Certo? Então é importantíssimo que a gente faça uma avaliação pré-gestacional. Se não for possível fazer essa avaliação pré-gestacional, é importante que na primeira consulta o obstetra solicite alguns exames para que a gente de alguma forma consiga fazer essa avaliação do comprometimento de órgãos-alvos, tá? No meu consultório, normalmente, eu solicito aquelas pacientes que já têm pressão alta. Na primeira consulta, a gente já pede vários exames que não são comuns a todas as gestantes. Então, por exemplo, ecocardiograma, ecografia de rins e vias urinárias, mapeamento de retina, tá? Então, esses são alguns exemplos de alguns exames que podem avaliar o grau de comprometimento da pressão, tá? Uma outra questão importante que a gente deve ficar atento é em relação à prevenção da pré-eclâmpsia, tá? A pré-eclâmpsia, ela pode agravar esse quadro de pressão alta em até 40% dos casos. Então, assim, é um número muito expressivo, né? Então, quase metade das gestantes hipertensas, elas podem ter um quadro mais grave associado à pré-eclâmpsia. Então, assim, eu vou falar um pouquinho de cada situação, mas vocês vão ver ao longo da live que essas condições clínicas, elas estão muito associadas, tá? Então, às vezes a gente está falando de uma gestante que já tem pressão alta e que ao longo da gravidez ela tem uma associação, ela tem um agravamento da sua condição e ela desenvolve ali uma pré-eclâmpsia. Tá? Então, assim, as situações elas vão se misturando, digamos assim, tá? Se confundindo. Então, o mais importante naquelas pacientes que já têm pressão alta é que a gente faça a prevenção da pré-eclâmpsia. E como que a gente faz isso? A gente inicia o uso da aspirina, né, do AS, até 16 semanas, né? A partir de quando a paciente já sabe que ela é hipertensa, né? A gente inicia ali o AS o mais cedo possível, ali a partir de 12 semanas, tá? Para justamente prevenir esses quadros de pré-eclâmpsia. E esse AS associado ao cálcio, ele funciona ali prevenindo a pré-eclâmpsia. E se aquela paciente, por um acaso, vir a desenvolver a pré-eclâmpsia, normalmente, quando a gente faz a prevenção de forma correta, ela tem quadros menos graves do que teria se a gente não tivesse iniciado ali a prevenção, tá? Quando a gente pensa em pressão alta, a gente pensa em medicamento, né? Mas o estilo de vida também é uma forma de tratamento. A gente pode tanto agravar os quadros de pressão alta com o nosso estilo de vida, quanto melhorar os quadros quando a gente adota um estilo de vida diferente, tá? Então, o tratamento não farmacológico, ele é tão importante quanto o tratamento farmacológico. Então, o que eu quero dizer com isso? A alimentação é super importante, então a alimentação o mais saudável possível, tá? A gente tentar aí ganhar menos peso, né? Ou então ganhar peso de forma bem lenta ao longo da gestação. Isso contribui bastante para a melhora do quadro. Sono, o repouso, né? O sono e o repouso, eles são super importantes
para a melhora das condições de pressão na gravidez, tá? Então a gestante ela precisa descansar, ela precisa dormir, tá? Então se ela tem um sono ruim, pode ser que esse quadro de pressão ele acabe ficando um pouco mais grave, né? Então a gente tem que ter essa atenção ao tratamento não farmacológico, né? Outra questão que é muito discutida em relação à alimentação, né? São os alimentos ricos em sódio. Então assim, a gente evitar ali o consumo de industrializados, de refrigerante, os industrializados de modo geral, né? Que contém muito sódio. Evitar de colocar mais sal na comida do que já tem ali na preparação, né? Então, isso é super importante. E a atividade física também. A gente sabe que a atividade física ela é super importante num controle aí de pressão, tá? Em relação à crise hipertensiva, o que é essa crise hipertensiva? Crise hipertensiva é quando a gestante apresenta uma pressão maior ou igual a 16/11. Então, nessas situações, não adianta a gente esperar a medicação, ficar em casa, medir, não. Numa crise hipertensiva, precisa procurar a emergência, precisa procurar o hospital, tá? Para que essa gestante seja medicada e tratada adequadamente, certo? E em relação à via de parto, a via de parto é a via obstétrica. Muita gente pensa o seguinte, que síndrome hipertensiva é igual a cesárea. E vocês vão ver que a gente vai conversar aqui. Eu, inclusive, recebi essa pergunta. Quem me perguntou foi a Betinha. Ela me perguntou se a pressão alta tem indicação de via de parto ou se existe alguma indicação de antecipação. Eu tô olhando aqui porque eu anotei as perguntinhas, tá, gente? Eu acho que fica mais dinâmico se eu conseguir ir respondendo ao longo da live. Porque senão a gente acaba se perdendo depois no final, né? Então, assim, ela perguntou se a pressão alta tem indicação de via de parto e se tem indicação de antecipação. Eu vou falar aqui ao longo da live, mas não, tá? Não existe via de parto preferencial nas síndromes hipertensivas. Na maioria das vezes, na maioria das situações, a via de parto é obstétrica. O que eu quero dizer com via obstétrica? Às vezes eu escrevo ali nas caixinhas ou respondo vocês no direct ou nos comentários. Quando eu falo que a via de parto ela é obstétrica, é o seguinte, se não existe nenhuma restrição para aquela gestante, então se não existe nela nenhuma indicação formal que precise ser cesárea, e aí eu recentemente fiz um post sobre esse tema, né, que são algumas indicações, né, herpes, primeira infecção de herpes, lesões de herpes que realmente a paciente não pode ter o parto via vaginal, gemelaridade, em que a posição dos bebês ela não está adequada ali para aquela tentativa de parto vaginal, cirurgia uterina recente, são várias situaçõezinhas que obrigam com que aquela gestação termine em uma cesárea. Pressão alta, síndromes hipertensivas não é uma delas, tá? Então a via de parto é obstétrica. Em relação à antecipação, aí vai depender de cada caso.